Já. Amados irmãos, vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Somos muito gratos a Deus por essa bondade de Deus em nossa vida. E nós estar aqui nessa manhã para fazer uma meditação acerca da nossa lição que é para o dia 31 de maio de 2020. E o título da nossa lição é O Mistério da Unidade Revelada. E nós vamos começar orando a Deus para que a boa mão de Deus seja sobre nós. Querido Deus e amado Pai, somos gratos a Ti pela Tua bondade, Jesus. Meu Deus, ajuda para que possa passar rapidinho essa prova, essa provação na humanidade. Meu Deus, ajuda, dá graça, abençoa Teu povo, Senhor, que nessa manhã estão em casa, outros estudando a sua lição, meditando, fazendo o seu culto doméstico, orando, lendo a sua Bíblia, a lição. Abençoa cada um dos nossos irmãos, dê graça, saúde, livra todos do mal. Senhor, abençoa teus servos. Oh Deus, livra de toda a potestade, desse anjo da morte que anda tirando vidas, ceifando vidas, Senhor. Ajuda e guarda cada um de nós em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, enquanto não passar essa pandemia, nós estamos aqui juntamente com o meu moço Davi, esse moço abençoado, né, Davi? Paz de arma, tentando ajudar os irmãos e trazer uma palavra de Deus dentro da nossa lição. Eu creio que nós já estamos perto do fim, nós já estamos perto da provação, dessa luta, e a nossa oração é para que, na verdade, passe mesmo essa tempestade e a gente possa voltar às nossas atividades. Estou com saudade dos irmãos, de vir à nossa igreja. Às vezes nós fazemos culto aqui aos domingos, um culto, aquela oração de 5 às 6, de 6 às 7, de 7 a 8. Mas, irmão, é um número pequeno. E eu digo aos irmãos que têm mais de 60 anos, que ficam em casa. Mas, irmão, nos dá uma dor como pastor muito grande de nós ver as nossas igrejas aos domingos, naquele dia que nós celebrávamos o grande dia do Senhor, e as nossas igrejas praticamente fechadas. É uma dor muito grande, né? Nós estamos com saudade dos nossos irmãos, saudade dos grupos, da pregação, do nosso dia a dia, né? Da nossa atividade, uma vida ativa cristã. E a gente se vê hoje assim. Mas Deus está trabalhando, Deus está nos ajudando, Deus está no controle de todas as coisas. Eu peço aos irmãos que cuidem da sua vida espiritual, tá certo? Mesmo em casa, não se deixe levar pela devassidão da vida, pela intenção, pelos desejos humanos, carnais. Não, mas que cada um permaneça em casa, orando, meditando, cuidando da vida espiritual como ela deve ser cuidada. Eu sempre tenho dito aos irmãos que a vida espiritual ela é como um jardim, e se ele não for cuidado, as ervas daninhas começam a aparecer no meio desse jardim, sufocando as gramas, né? Se não for aguado, a água também vem morrer as gramas. Então, a vida espiritual é isso. Devemos ter cuidado para não aparecer as ervas daninhas no nosso meio. E também não acabar, se não for aguado, regado, né? Regado com a palavra, a meditação da palavra de Deus,
aí amanhã esse jardim ele pode perecer. Mas cuide da sua vida espiritual, cuide da sua vida cristã. Mantenha a sua fidelidade com Deus, seu compromisso com Deus ativo. Estamos fora da igreja, mas prove a Deus o seu amor para com Ele, mantendo-se fiel em tudo, né? Não estou na igreja, mas a minha vida espiritual, meu compromisso pessoal com Deus, a minha comunhão pessoal, eu tenho de manter. Tá certo assim, querido? Que Deus possa lhe ajudar, que Deus possa lhe abençoar de forma poderosa. Muito bem. Vamos lá. O mistério da unidade revelada. Nossa lição é a lição de número 9 para o dia 31 de maio de 2020. É o mistério da unidade revelada. Nosso textuário diz: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas. A verdade prática de Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Muito bem. Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos. A nossa leitura bíblica em classe, amados irmãos, ela está no livro de Efésios, capítulo de número 3, versículo de 1 a 13, capítulo 3, versículo de 1 a 13, que diz: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando lede, poder perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. Muito bem. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, essas riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em tudo que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, o qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa igreja. Amém. Querido Deus e Pai, somos mais uma vez gratos a Ti por esta lição, Jesus. Ajuda, dando graça em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Amados irmãos, a nossa lição, ela traz um tema muito importante, que é o mistério da unidade revelada. Nossa lição, ela se divide em 3 tópicos, como sempre é de costume, né? Primeiro tópico
fala sobre o mistério oculto no Antigo Testamento. Mistério oculto no Antigo Testamento. O segundo tópico, o mistério revelado no Novo Testamento. E o terceiro tópico, o mistério pré-estabelecido por Deus. Muito bem. E nós somos gratos a Deus, amados irmãos, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Antes de começar o nosso estudo, eu peço as orações dos nossos irmãos ao nosso favor, a favor da igreja, a favor do nosso presidente, da nossa convenção. Eu creio que todos são sabedores da grande perda que nós tivemos do nosso amado pastor Jário Clementino. Foi uma perda muito grande, perda irreparável que nós tivemos, um santo homem de Deus, um soldado, um menino jovem ainda, e perdemos nessa luta. Mas nós vamos em frente. A igreja, ela segue triunfante, mas vamos orar pela família, pela esposa, pelos filhos que ficaram, para que Deus possa abençoar de forma poderosa aquela família, sua esposa, 2 filhos, um casal de filhos, para que o Senhor possa ajudar aqueles moços e também a nossa irmã, esposa do nosso irmão. Foi uma perda muito grande. Nós vamos orar para que essa tribulância possa passar o mais breve possível. E abalou muito a gente desde ontem que nós estamos aí, parece que meio aéreo, mas temos de ser fortes, viu, irmão? Temos de ser fortes. Muito bem, vamos lá. A nossa introdução diz que Paulo e os demais apóstolos, como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Nesta lição, daremos o conceito bíblico para o ministério. Muito bem. O primeiro tópico fala o mistério oculto no Antigo Testamento. Não é? O mistério que ele teve oculto no Antigo Testamento. Qual foi o mistério que esteve oculto no Antigo Testamento? O mistério que esteve oculto no Antigo Testamento era, na verdade, a igreja. A igreja, ela era um grande mistério, ou foi um grande mistério no Antigo Testamento, né? Mistério quer dizer um grande segredo, uma doutrina secreta, indica algumas verdades divinas que esteve oculto e passou a ser conhecida, na verdade, no Novo Testamento. Então, o mistério, quer dizer, a igreja de Cristo, essa que veio unindo judeus e gentios, ela, na verdade, na Antiga Aliança, ou no Velho Testamento, ela não foi revelado na Antiga Aliança. O segredo, o mistério da igreja, ele esteve oculto em todo o Velho Testamento. Mas nós sabemos que, como diz o segundo tópico, o desconhecimento do mistério. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como que aparece o texto bíblico, como que aparece o desconhecimento do mistério. Entendeu? Como que aparece o desconhecimento do mistério. Na verdade, mais irmão, como diz o terceiro subtópico, o mistério e os profetas da Antiga Aliança. O que quer dizer isso aqui? É que, na verdade, eles sabiam que, no final, haveria uma provisão de Deus para os judeus e para os gentios.
Ele sabia que havia um mistério para ser revelado, em que um dia, certamente mesmo, Deus chamando Abraão para fazer dele uma raça, um povo, como era o povo judeu, mas na chamada de Deus a Abraão, Deus disse: tu serás uma bênção, e todas as nações serão benditas em ti, todas as nações, todas as famílias serão benditas em ti. Então ali, quando Deus disse que ele seria uma bênção e que todas as nações seriam abençoadas ou benditas em ti, o mistério já estava ali sendo pré-anunciado, em que mais tarde todas as famílias, na verdade, se uniriam para, na verdade, servir a Deus. Só que muitos dos profetas e alguns deles falava sobre a bênção para o gentio, como o profeta Isaías profetizou, e alguns outros, que o gentio também herdaria a bênção de Deus, mas como diz o nosso comentarista, só que ele não sabia como isso era capaz de acontecer. Eles anunciavam, mas talvez ele não tinha aquele entendimento como era que isso ia acontecer, essa união, salvação, comunhão, como era que os gentios e judeus entrariam pela mesma porta da salvação. Mas isso aí nos foi revelado através de Cristo lá na cruz do Calvário. Quando Jesus veio, ele trouxe a sua igreja. Ainda mesmo no tempo dos apóstolos, alguns pensavam que a salvação era unicamente para os judeus, né? Mas quando João disse assim: mas ele veio para o que era seu, mas porém os seus ele não receberam, mas todos quantos receberam, foi-lhe dado o direito e o poder de serem chamados filhos de Deus. Ele veio, na verdade, para os judeus, mas já que os judeus rejeitaram, aí disse agora: todos quantos receberam, judeus e gentios, todos quantos receberam serão chamados filhos de Deus. Que Deus possa abençoar, que o mistério da antiga aliança, na verdade, foi revelado para nós. Vamos ver o mistério revelado no Novo Testamento. O plano divino oculto quanto à igreja de Cristo é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e aos profetas. Segundo tópico, fala que o mistério revelado no Novo Testamento, quer dizer, o plano divino oculto quanto à igreja de Cristo é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e aos profetas. E nós vemos no segundo tópico, segundo ponto, alguns divididos em 3 subtópicos. Primeiro, revelado aos apóstolos e profetas, né? Foi revelado como foi revelado? Através da morte de Cristo lá na cruz do Calvário. Ele foi revelado aos apóstolos. Na verdade, toda a igreja sabe que o mistério que esteve oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos, tanto aos apóstolos como Pedro, Paulo, que foi na verdade chamado para ser o apóstolo dos gentios. Agora, como é que foi revelado isso aqui? Através do Espírito de Deus. O Espírito de Deus foi ele que, na verdade, revelou esse mistério, né? A Bíblia diz que o homem natural, ele não compreende as coisas de Deus, mas somente o espiritual. Para que nós possamos entender as coisas de Deus, precisamos, na verdade, se submeter ao conhecimento das Escrituras Sagradas e ter a orientação do Espírito Santo de Deus para que nós possamos compreender, na verdade, os mistérios que Deus tem nos revelado para nós. Glória a Deus. O homem natural não entende, o homem carnal também não entende essas coisas. Aleluia. Precisamos, na verdade, se submeter ao Espírito de Deus para que nós possamos ter
a revelação divina e não por sabedoria humana, nós não temos esse conhecimento. Muito bem. O segundo subtópico diz assim: o mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Essa revelação começa pela declaração de que Paulo idealizou tudo desde sempre e prossegue com a execução da obra de Cristo e também com a criação de uma nova humanidade, como também a união de judeus e gentios como família de Deus e o corpo de Cristo. É a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas, por fim, o anúncio dessas datas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja. Então, o mistério que estava oculto, na verdade, foi revelado à igreja. Por quê? Para muitos judeus, eles pensavam que somente eles tinham o direito de salvação. Somente eles eram povo exclusivo de Deus. Mas, na verdade, vocês estão lembrados? A Bíblia diz que uma certa vez, quando Pedro estava em sua casa orando, aí a Bíblia diz que foi-lhe dado uma visão de que ele via um lençol, né, que descia, cheio de animais répteis. E quando ele viu aqueles animais répteis, animais imundos, aí ele ouviu uma voz que dizia assim: Pedro, mata e come. Aí ele dizia assim: como é que eu vou comer coisa incomum? Como é que eu vou comer coisa imunda? Aí ele ouviu a voz que dizia: Pedro, não chame mais incomum ou imundo aquilo que eu purifiquei. Veja qual era a situação do gentio. Quem era aquelas coisas incomum ou imundo? Na verdade, eram os gentios. O gentio, diante de Deus, era tido como incomum ou como imundo. Mas mesmo esse povo sendo incomum ou imundo, porque na verdade os judeus eles fracassaram diante do projeto divino, mas desde a eternidade que Deus já tinha um plano traçado, um mistério oculto, para que lá no final, somente através de Cristo, ele trouxesse esse plano, executasse esse plano. Qual era o plano? Era de trazer a salvação aos gentios. Quando a voz disse: Pedro, olha aí esses animais, mata e come. Ele disse: como é que eu vou comer coisa comum ou imunda? Mas ele ouviu a voz que dizia: Pedro, não chame mais incomum ou imundo aquilo que eu purifiquei. Por quê? Porque a salvação estava chegando aos gentios. A igreja, o mistério revelado, o mistério que esteve oculto, estava sendo revelado, estava sendo desvendado, estava unificando agora judeus e gentios, para que os dois povos pudessem passar por uma só porta da salvação, através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Na antiga aliança, talvez você, como cristão, conhecedor da história, sabe que nos dias da expiação, nos dias que eles estavam prestando o seu culto, os gentios não tinham direito, aquilo era somente para os judeus prestar aquele sacrifício, aquela oblação, perdão de dívida, perdão do pecado, cobrindo, era exclusivamente para os judeus. Mas agora, pela igreja, aleluia, através da morte de Cristo na cruz do Calvário, que rasgou-se o véu que o separava, aí não somente mais os judeus têm o direito, mas os gentios também. Agora todos têm o mesmo direito, entrarão pela mesma porta, porque era um plano divino que Deus tinha mantido em oculto por muito tempo, e agora através de Cristo ele revelou à humanidade, a igreja do Senhor. Glória a Deus, irmão, pela nossa vida, pela vida da igreja. Eu creio que você agora pode dar graças a Deus, glória a Deus, e dizer: que coisa linda a minha igreja, que coisa linda é a igreja de Cristo. Ela nos uniu. Já pensou?
o mesmo povo judeu, os mesmos, os chineses, quem mais? Japonês, quem mais? O mundo inteiro, todas as nações da Ásia, da África, de todos os cantos do mundo, todos, através da igreja, através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, nós nos unimos e formamos um só corpo, que é a igreja, e somos salvos todos. Quando a nossa lição, ela diz que o mistério da unidade revelado, o mistério que uniu, o mistério da unidade, porque ela uniu povos, raças e nações e transformou em um só povo e transformou todos em uma família de Deus. Glória a Deus por isso, eu dou graças a Deus por isso. E eu creio que você também, esta hora, está dando graças a Deus, porque nós éramos aqueles animais répteis, aqueles animais que eram tidos como incomum ou como imundo, aquele gentil, longe, aquele que, como a mulher de Cananeia, que não tinha direito, despede, essa mulher, ela vem atrás de nós, ela vem gritando aqui, ela era uma mulher cananeia, não tinha direito à promessa, não tinha direito às bênçãos de Deus, mas ali Cristo Jesus já estava dando uma lição. Não, agora não somente judeus, mas ele ali já parou para abençoar uma mulher gentil, uma mulher cananeia, mulher de um povo que não tinha direito à bênção de Deus, mas ele já estava desvendando o mistério, revelando que não somente os judeus eram os privilegiados, mas também os gentios também alcançaria a bênção de Deus. Deus possa lhe abençoar, querido, que Deus possa nos ajudar, que nós agora em Cristo, nós fazemos parte desse mistério que foi revelado para nós. Vamos lá, o terceiro tópico da nossa lição, o mistério pré-estabelecido por Deus, mistério pré-estabelecido por Deus, e nesse terceiro ponto nós encontramos ainda também 3 subtópicos, porque o mistério pré-estabelecido por Deus. Deus, veja que coisa linda, Deus não foi surpreendido com pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Veja que coisa linda, glória a Deus. É por isso que eu amo a esse Deus pela sua onisciência, pela sua onipotência, pela sua inteligência, pelo projeto de vida que Ele tem estabelecido pela humanidade. Querido, Deus não fez o homem e jogou este homem no mundo sem projeto, sem futuro. Não, não. Desde a eternidade que Ele estabeleceu um plano para ser executado. Quando? Na plenitude dos tempos, nos tempos futuros. Deus sabe o teu futuro, Deus sabe o meu futuro, Deus sabe o futuro de Davi, deste jovem que está aqui. Deus, ele não é surpreendido com nada nesta vida. Deus não é surpreendido com nada nesta vida. Assim como ele não foi surpreendido com o pecado do homem lá no Jardim do Éden, para que o diabo, pensando que ia fazer algo para que o homem se perdesse de uma vez, se afastasse de uma vez, ele não sabia que Deus já tinha um plano estabelecido, glória a Deus, para o homem desde a eternidade. Querido, aqui eu trago uma reflexão. Não devemos temer a nada nesta vida. Olha, amados, estamos em meio a uma pandemia, não estamos em meio a uma tempestade, não estamos em meio a tudo isso, tá, irmão? Mas Deus, ele tem um plano para cada um de nós. Não seremos atingidos, não cai uma folha de uma árvore, se o Deus do céu não permitir. O que acontece na nossa vida é uma permissão, é um projeto de Deus. Cada um de nós já veio a este mundo com um plano estabelecido, um projeto de Deus para com a nossa vida. Não adianta
o inimigo querer nos intimidar, de nós fazermos a obra, de nós torquenejar, porque eu creio que Deus tem estabelecido um plano, um projeto para cada um de nós, e a nossa vida não cessará, a sua vida não cessará, enquanto esse plano não for estabelecido, enquanto esse plano não for executado. Nós estamos vivendo em meio a uma tempestade, mas todo dia eu digo: Deus, a minha vida está nas tuas mãos, a nossa vida, a vida do teu povo, da tua igreja está nas nossas mãos, e só seremos ofendidos, só seremos atingidos se o Senhor permitir. Se o Senhor não permitir, para aqueles que vieram com plano de 47, 40, 50 anos, 60 anos, tem pessoas aí que, eu já vi aqui na reportagem, pessoas idosas que entrou no hospital com 80 anos e foi salvo do coronavírus. É o plano de Deus. Pessoas que foram atingidas por essa enfermidade com seus 60 anos, foram para o hospital e foram salvos da pandemia. Então, o que é que eu quero dizer a você? Se coragem, tenha coragem, confiança no nosso Deus e diga: não, Deus tem um plano para cada um de nós. Glória a Deus. A nossa lição diz que Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Veja só, qual o plano que ele tem estabelecido? Primeiro, as riquezas insondáveis de Cristo. As riquezas insondáveis. O mistério agora revelado é anunciado e considerado pelos apóstolos como riqueza insondável. O mistério que agora foi revelado é considerado pelos apóstolos como riquezas insondáveis. Glória a Deus. Que riqueza é essa? Como disse Paulo, a profundidade das riquezas. Que riquezas são essas? São isso que Deus tem preparado para nós. A nossa Bíblia diz assim: aquilo que os olhos não viu, aquilo que os ouvidos não ouviu, é o que Deus tem preparado para cada um de nós. Riquezas imensuráveis, riquezas insondáveis. O Evangelho em si, aqui para nós, já é uma riqueza extraordinária, né? As riquezas que o Evangelho traz. Você já pensou, irmão? A gente como crente, como seres humanos, gentil, sem ter direito às coisas espirituais. Aí Jesus vem, salva esse homem, aí dá um banho de sangue, perdoa, mais tarde dá certeza de salvação no coração, batiza esse homem com o Espírito Santo, e depois de batizado com o Espírito Santo, coloca dentro de nós riquezas extraordinárias, os dons espirituais. Irmão, as coisas de Deus são muito caras, são riquezas extraordinárias. Em que ser possuidor dos dons de Deus, dom da profecia, somente ter o Espírito de Deus, que é uma riqueza extraordinária de nós, já é uma coisa grande. Agora imagine as coisas de Deus que o apóstolo Paulo considerava como riquezas insondáveis. Glória a Deus. E além do segundo subtópico de que o eterno propósito em Cristo e o plano divinamente pré-estabelecido. Então, que Deus possa nos ajudar, que Deus possa nos abençoar, amados irmãos, que o Espírito de Deus fale melhor em nossa vida e que você possa, na verdade, dar graças a Deus por fazer parte desse plano estabelecido por Deus para nós. Lá na eternidade, nós vamos, na verdade, conhecer o que Deus preparou para cada um de nós, as riquezas. O que nós estamos vendo aqui ainda é muito pouco. Apesar de tudo que você talvez tem sentido e Deus tem revelado na sua vida, mas ainda é muito pouco para o plano estabelecido por Deus no futuro, lá no porvir, né? Como nós iremos viver eternamente numa mansão de ouro, né? Um céu preparado para nós,
é coisa grande e extraordinária. Então, que Deus possa nos ajudar, que Deus possa nos abençoar, que todas essas riquezas veio através do mistério de Deus que era a igreja. A igreja é uma coisa linda, irmão. É por isso que ela jamais poderá ser destruída, jamais ela pode ser... alguém pode parar, dizer que destruiu, que parou. A igreja é um mistério de Deus. Glória a Deus pela sua vida. Ai daqueles que tocar na vida da igreja, ai daqueles que escandalizar essa igreja, ai daqueles que querem deturpar a igreja, ai daqueles que lutam contra a igreja. Não tem vitória para nenhum, nunca vi ninguém se levantar contra essa igreja para ele ser um vencedor, um herói. A igreja, sabe por quê? Porque ela é amada de Deus, ela é um projeto de Deus, um projeto não agora, um projeto desde a eternidade, que Deus tem esse projeto para a humanidade, que era trazer a igreja. E por isso mesmo que eu dou graças a Deus, dou glória a Deus pela sua vida, meu querido. E você dê graça, exalte, enalteça a bondade de Deus por fazer parte dessa amada igreja. Igreja, o mistério revelado. Olha que coisa linda. O mistério revelado que Deus manteve por muito tempo. Muito tempo Deus manteve esse segredo, esse projeto. E agora Ele trouxe para nós. E somos nós que ajudamos a Deus a desenvolver esse projeto. Porque nós somos trabalhador, nós ajudamos, nós somos intercessor, nós conduzimos esse projeto maravilhoso de Deus. E um dia passaremos para outra geração mais jovem, aleluia, porque também não somos eternos e a igreja ela prossegue a sua caminhada. Mas que Deus ajude, que Deus abençoe. E à tarde nós estamos aqui orando de 5 às 6, de 6 às 7, de 7 às 8. Continuamos orando, intercedendo por aqueles que estão sendo ceifados pela família deles, pelos nossos irmãos, mas a igreja continua orando em nome de Jesus. Abraço, manda vir. Tu és uma bênção, meu santo. Paz.